rapaziada, como é que vocês estão? Hoje trazendo obra nova no canal de um cara que todo mundo acha que ele é o inútil, que tem um poder horrível, mas na verdade ele esconde a melhor habilidade de todas. Mas antes de começar a história, já vai deixando aquele like que eu sei que você sabe dar. E por favor, se inscreve, tá? Eu não vou obrigar ninguém, mas se inscreve e comenta. Agora vamos pro vídeo. É um grande dia na Academia de Habilidades Extraordinárias, e enquanto todos estão estressados com seus futuros, Nin Feng está grudado no celular, jogando freneticamente e perguntando quando seus oponentes vão se render. No jogo, ele é extraordinário. Na vida real, isso é discutível. Este L ambulante continua jogando, dizendo que com tamanha vantagem, é impossível perder. Mas aí uma garota simplesmente dá um tapa na cara dele e ele pensa, que diabos aconteceu? É a Wang Yu, pessoal, e ela está furiosa. Ela grita com esse idiota, perguntando o que ele pensa que está fazendo quando o exame de despertar está literalmente prestes a começar. Tipo, cara, você não deveria estar se preparando em vez de ficar jogando. Nin Feng sorri como um idiota, perguntando se trabalho e diversão não são uma ótima combinação. Além disso, ele já tem 18 anos. No máximo, despertar alguma classe comum de 2 estrelas. Por que tentar se Wang Yu despertou uma classe de 5 estrelas aos 16? Ela poderia simplesmente carregá-lo. Ela imediatamente o agarra pelo pescoço, dizendo que não há a mínima chance de ela fazer isso. Ao redor deles, outros candidatos cochicham sobre Wang Yu ser a deusa da escola, elogiando seu desempenho excepcional e treinamento especial. Mais alunos se reúnem, admirando como ela despertou uma turma 5 estrelas aos 16 anos. O condado está esperando por um gênio como ela, mas todos se perguntam quem diabos é aquele sujeito patético ao lado dela. Um candidato explica que é Nin Feng, o lixo oficial da escola, que está prestes a completar 18 anos e ainda não acordou de nada. Wang Yu começa a arrastá-lo pela orelha em direção à entrada do exame, enquanto outros candidatos ficam irritados por alguém como ela estar por perto naquele espaço inútil. Este mundo se chama Estrela Azul, onde os jogos se fundiram com a realidade. Todos têm a chance de despertar habilidades extraordinárias aos 16 anos e se tornar aventureiros. Este é o Exame Nacional de Despertar do Aventureiro na 7ª escola da cidade. Um supervisor se dirige aos alunos do 2º ano, explicando as regras da prova antes de gritar que o próximo aluno desperto poderia ser qualquer um deles. Nin Feng, decepcionado com a surra de Wang Yu, se pergunta por que ela faz tanto alarde, já que é a 3ª vez que ele faz essa maldita prova. Ele não é mais um novato. Na sessão de exames, o professor Shi chama os alunos para a área de teste de despertar. Os alunos que despertam com sucesso podem pegar o equipamento básico e se preparar para o teste prático. Enquanto os candidatos conversam animadamente sobre as aulas dos seus sonhos, Nin Feng continua entediado até que Shi chama o próximo aluno do 3º ano, Nin Feng. Ele dá um passo à frente e todos começam a rir. A professora o cumprimenta com um sorriso, dizendo para ele não se preocupar e manter a calma. Na área de teste, ela pede que ele coloque as mãos sobre o cristal e relaxe a mente. Ele tenta, mas nada acontece. Ele se pergunta se vai falhar desta vez também, mas então algo estranho acontece. O cristal começa a reagir e todos ficam surpresos. Shi pensa que, se a pedra reagiu, é definitivamente um despertar de classe e que aquela luz azul significa classes de magia. Ela explica que, ao despertar, você aprende automaticamente as habilidades iniciais e verá quantas estrelas a classe recebe. Feng fica surpreso quando o sistema lhe diz que ele despertou uma estéria e aprendeu a técnica do pântano de lama. A professora pergunta qual habilidade ele despertou, mas ele permanece em silêncio. Ela o chama novamente e ele se vira sem saber o que dizer. Ela acha que a habilidade dele é tão inútil quanto ele. Ela lhe entrega o equipamento e diz para ele se trocar e passar para a próxima fase. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Pessoal, Feng começa a pensar nas notificações do sistema ao despertar. O sistema detectou que ele havia completado o despertar e atendido as condições para ativação. Mais notificações chegaram, informando que o sistema havia sido ativado com sucesso e que ele havia adquirido habilidades passivas chamadas Origem Sombria e Dom Misterioso. Origem Sombria significa que ele não sofre reação de forças obscuras ao usar maldições e fica isento de custos ao usar proibições. Um Dom Misterioso permite que ele lance feitiços proibidos uma vez por semana sem nenhum consumo. Mas só ele consegue ver essas coisas. Ele se pergunta por que a força das trevas, aparentemente a coisa mais malévola do mundo, e o que há de misterioso no presente, tem algo a ver com ele. Então, outra notificação aparece dizendo que a técnica do pântano de lama detectou algo e que a transformação começará.
Enquanto ele se perguntava o que essa transformação significava, tudo já havia acabado. O sistema diz que a transformação foi concluída, pois a técnica do pântano de lama foi transformada em uma maldição proibida e se tornou um escudo de terra profana. Fendi está confuso porque essa conversa sobre escuridão e maldições proibidas soa ameaçadora, especialmente com um teste prático se aproximando. No portal, o professor explica que 50 pessoas formam um grupo para enfrentar monstros no Santuário FI e se familiarizar com habilidades recém-despertadas. Nada de formar equipes, nada de atacar uns aos outros. Drones supervisionam tudo. Ela pede que todos verifiquem suas habilidades rapidamente, garantindo que ninguém veja. Fendi vê que sua habilidade está ativa. A magia de maldição do escudo de terra pode invocar uma força sombria de outro mundo para formar uma barreira capaz de esmagar qualquer inimigo que se aproxime. Ele acha que a magia de maldição parece perigosa e, se for malévola, ele terá problemas se alguém descobrir. Todos entram no portal. Na área de teste, pessoas lutam contra monstros e nosso garoto está mais uma vez se mostrando inútil, encolhido atrás de um arbusto. Ele queria usar seus poderes, mas se lembra que drones estão observando, então ele não pode usá-los de forma imprudente. O problema é que ele não tem outros ataques, então terá que se esconder e esperar. Um drone paira bem acima de Fendi. Na sala de supervisão, o Capitão Ju fica furioso ao ver as imagens, dizendo, enquanto outros matam monstros e sobem de nível, o que diabos aquele cara está fazendo? Ju tenta ser gentil, dizendo que o jovem acordou tarde, sua saúde não é das melhores e suas habilidades são ruins, impróprias para combate individual. Isso deixa o capitão ainda mais irritado. Ele diz que nunca deveriam ter deixado um lixo como ele participar, para começo de conversa. Ele é apenas um garoto de uma estrela e não será um verdadeiro aventureiro. Mas então alguém se aproxima e pede para ele dar uma olhada. Gil se vira e pergunta o que está acontecendo. O sujeito de óculos está soando e diz que não sabe o que aconteceu, mas um dos drones foi atacado e a transmissão foi cortada. Para piorar a situação, ele aponta para o radar, dizendo que um alerta de monitoramento detectou uma flutuação de energia muito acima da média no santuário. O Capitão Gil grita, ordenando que alguém verifique o que está acontecendo. No local da queda do drone, um jovem treme, perguntando-se como pode haver monstros tão fortes no campo de treinamento. À sua frente, está um Goblin enorme que se parece com o Wolverine. Este Goblin grita para que seus companheiros se levantem e não sejam mais escravizados, ordenando-lhes que obedeçam às suas ordens. Enquanto grita, o drone se aproxima, mas o Goblin percebe imediatamente e ataca, destruindo. Detritus cai na floresta e One Piece cai bem na cabeça de Fendi. Ele se pergunta por que um drone cairia em sua cabeça, mas então percebe o Goblin da vanguarda e outros goblins o cercando. O Goblin da vanguarda ri com um olhar sinistro, dizendo que parece haver um inseto escondido ali. Ele ordena um ataque sem perder tempo. Nosso garoto está se perguntando por que há tantos desses desgraçados verdes aqui. Então ele se lembrou de que o drone havia sumido. Isso significava que ele poderia ir com tudo e esta seria uma ótima chance de testar se o feitiço proibido era real. Ele levanta o dedo e, ao fazê-lo, uma energia incrível emana de seu corpo, assustando monstros e preocupando o líder Goblin. Nesse momento, várias criaturas aterrorizantes emergem do chão. De volta à sala de supervisão, os 4 olhos informam ao Capitão Ju que todas as transmissões foram perdidas e que, de repente, há um vazamento de força sombria no santuário. Suspeita-se que uma besta mágica de nível Kaino ou superior tenha aparecido. Zhao imediatamente ordena reforços e a evacuação de civis. Isso deixa a professora Xia horrorizada, imaginando como uma fera do nível de Kain, com o poder de destruir cidades inteiras, poderia aparecer no dia da prova. De volta à batalha, o líder Goblin fica aterrorizado com o que está testemunhando. À medida que o protagonista é consumido por essa habilidade, um estranho poder sombrio o envolve, fazendo com que suas criaturas destruam os Goblins. Fendi olha para as próprias mãos, pensando, a magia amaldiçoada funciona assim. Ele matou quase todos os Goblins instantaneamente, ganhando toneladas de pontos de experiência. Agora, apenas o grandalhão estava vivo e as coisas não pareciam boas para ele. A aura do feitiço de Fendi o deixou atordoado. Ele ficou parado ali, imaginando como um humano conseguiu o poder das trevas. Ele tentou correr, mas sentiu seus movimentos se tornando extremamente lentos. Tarde demais. O poder alcance, gritando, ele implora para que não se aproxime. No instante seguinte, ele foi convertido em 6.000 pontos de experiência. A janela de status de Feng aparece, mostrando que ele é oficialmente um mago. Graças à sua pequena derrota monstruosa, ele saltou do nível 1 para o nível 10.
Atualmente, ele tem 0 de vida, 8 de força, 8 de agilidade, 20 de espírito e 12 de resistência. Nosso garoto está muito feliz porque subiu de nível com muita facilidade. Nos exames práticos dos anos anteriores, as pessoas só conseguiam subir 1 ou 2 níveis, mas isso na realidade é um tapa na cara dele. A experiência com monstros comuns foi bem ruim, e ele só subiu tanto de nível por causa daquele Goblin gigante. Ainda tentando processar sua sorte, ele se pergunta como diabos um monstro de elite apareceu em uma área de exame. Alguém fez uma grande besteira? Enquanto ele pensa no desastre, diferentes itens começam a cair do céu. Surpreso, ele percebe que se trata de um tesouro largado pelo monstro de elite. Melhor ainda, todo aquele equipamento é de qualidade laranja. Olhando para o distintivo da vanguarda, ele acha estranho, já que nunca viu um equipamento que realmente o tornasse permanentemente mais forte. Este item de qualidade laranja aumenta a agilidade em 10 para sempre. Outro item que cai é a garra sombria do matador, que também é de qualidade laranja, mas precisa de nível 20 para ser usada. Ela concede 13 de força extra, 16 de agilidade, 10% de velocidade de ataque, 5% de taxa crítica e 10% de chance de combo, basicamente poder suficiente para torná-lo menos patético. Fendi está animado com seu saque, mesmo sem poder usar a garra ainda. Mas, ele poderia vender isso por uma grana alta. Sentindo-se confiante agora, ele acredita que pode finalmente enfrentar monstros mais fortes e começar a sair da sua condição de perdedor. No momento em que planeja sua ascensão da categoria lixo, os supervisores anunciam que todos os alunos devem abandonar o teste imediatamente e usar pergaminhos de teletransporte para sair. Olhando ao redor com mais atenção, ele percebe algo que lhe gela o sangue. Fendi se vira em todas as direções e percebe que tudo ao seu redor parece um campo de batalha. Aqueles buracos enormes espalhados por toda a parte. Sim, é obra de sua magia negra, e é assustador pra caramba. Os supervisores fazem outro anúncio e ele imediatamente usa seu pergaminho de teletransporte, pensando que é melhor sair antes que alguém descubra o que aconteceu. Um por um, os alunos retornam. Um supervisor imediatamente os manda deixar a área e ir para casa. Enquanto os participantes retornam, o capitão pensa seriamente no que aconteceu. Ele sabe que, mesmo que convocasse todos os reforços possíveis, eles não seriam capazes de derrotar aquela fera de nível rei. Dada a situação, o reforço poderia nem chegar a tempo, mas antes que ele pudesse pensar nisso, algo ainda mais louco acontece. A fonte de energia escura simplesmente desapareceu. E isso deixa Super desconfiado. O monstro escapou? Ela continua recebendo ordens pelo rádio dizendo que a confusão saiu do controle e que ninguém deve entrar em pânico. Eles precisam evitar o medo generalizado e trancar a escola, deixando apenas uma saída para uma fuga rápida. Fendi a acompanha até ela e chama o professor. Ela está suando muito de estresse e pergunta se ele está bem. Sem se importar com o caos, ele diz que está bem, mas ela grita para ele ir para casa imediatamente. A escola está temporariamente fechada e ele não deve voltar, a menos que seja absolutamente necessário. Fora da escola, Fendi e Wang Yu conversam. Wang Yu conta que a professora parecia muito estranha, como se estivessem diante de algo mortal. Rumores dizem que uma energia desconhecida foi encontrada dentro da escola e que todo o local foi isolado. Isso faz Fendi se perguntar se aquela energia desconhecida tem algo a ver com sua luta contra monstros de elite. Desanimado, ele pensa que, assim que finalmente conseguiu algo bom, a escola será fechada. Wang Yu fica preocupado, pensando que tudo isso o atingiu em cheio. Ela tenta animá-lo, dizendo que magia defensiva pode mantê-lo vivo, mas não é boa para treinar sozinho. A partir de amanhã, ela diz que ele se juntará à equipe dela. Tentando parecer durão, ele diz não, obrigado, dizendo para ela não se preocupar, já que pode treinar sozinho. Com uma expressão de desdém, ele se imagina incrível com seu novo poder. Mas, ao mesmo tempo, sabe que não pode deixar ninguém descobrir por causa de sua magia negra proibida. Wang Yu olha para ele, pensando no que deu naquele desgraçado. Ela lhe disse que não aceitaria um não como resposta. Amanhã de manhã, às 8, eles estariam esperando no portão oeste. Com isso, ela sai, deixando-o falando sozinha. Fendi acha que aquela mulher age como se fosse sua chefe ou algo assim, com aquela atitude autoritária. Ele acha que deveria simplesmente fingir que está doente. Cara, olha a cara dele, estou morrendo. Mas ele rapidamente desistiu. Ele sabe que se inventar uma desculpa e ela descobrir, ela vai bater nele. Enquanto pensa nisso, uma ideia lhe vem à mente, mas ele não tem certeza se vai funcionar. Fendi decide ir até a casa comercial Yuanchan.
Olhando para o enorme edifício, ele pensa que algumas armas vêm com habilidades embutidas. Ele poderia comprar equipamentos com um feitiço de lama e fingir ser um mago comum. Fendi entra na loja torcendo para que o sistema não transforme as habilidades inerentes do equipamento em maldições. Além disso, ele pode vender o saque dos monstros que matou. Uma vendedora se aproxima e pergunta como pode ajudar. Ele diz que gostaria de comprar equipamentos com uma magia de lama, seja uma arma, uma roupa ou um acessório. Ela pergunta se ele é um aluno recém-desperto e explica que, na verdade, magias de nível baixo não valem a pena comprar especificamente. No entanto, eles têm equipamentos de nível alto mais adequados para treinamento e ela poderia lhe mostrar algumas opções. Ele simplesmente diz que não é necessário, pois precisa de algo temporário. O equipamento não precisa ser de altíssima qualidade. Ela então faz o que há de mais chinês possível. Achando que nosso garoto está falido, ela chama um novo estagiário para ajudá-lo e vai embora dizendo que, depois de toda essa confusão, ele parece ser apenas um garoto falido, então ela nem vai se dar ao trabalho. A novata tem um sorriso radiante no rosto e nada daquela atitude de vadia. Ela pergunta ao nosso garoto se ele precisa de alguma coisa. Ele explica o que está procurando. Ela o leva até os itens e começa a testá-los. Primeiro, um braço de ferro que o deixa animado, depois um martelo pesado que ele nem consegue levantar do chão. Fendi experimenta um anel e decide ir com ele. A aprendiz pergunta se ele está feliz com o anel. Ele ri e diz que é perfeito, agradecendo a ela por ajudá-lo o tempo todo. Fendi também pergunta se é possível vender os itens que ele conseguiu com os itens que ele deixou cair. Ela diz que sim e que o levará ao departamento certo. Eles entram na loja e o dono está sentado lá com aquele tipo de cara que você sabe que dá vontade de dar um soco, mesmo sem ter feito absolutamente nada de errado. A vendedora lhe disse que Fendi queria vender alguns itens. Ele pega as garras e pede ajuda para verificar o item e seu valor. Wang pega as garras e fica surpreso ao ver que é uma arma de qualidade laranja, focada em velocidade e que não requer um nível alto, tornando-a perfeita para iniciantes. Além disso, possui 3 espaços para gemas, permitindo ajustes personalizados para criar efeitos mais personalizados. Wang diz que é um bom item e acredita que vários clientes de sua guilda estariam interessados. Ele pergunta se Fendi tem alguma expectativa específica de preço. Fendi simplesmente responde que quanto maior, melhor. O especialista pede que Fendi se sente, dizendo que fará algumas ligações para potenciais compradores e pede à senhorita Yan que cuide dele. Ele então liga para um sujeito rico chamado Sr. Jan e lhe conta sobre o equipamento. Enquanto nosso garoto relaxava tomando chá na sala de espera, o especialista retorna dizendo que o equipamento foi vendido e que o comprador está disposto a pagar 50.000 cristais. Após descontar a taxa de transação de 8%, ele receberia 46.000 cristais. Isso deixou Fendi e Yan sem palavras. Ambos se levantaram, ainda chocados com a notícia. Wang diz que eles podem terminar a papelada ali mesmo e que, assim que tudo estiver pronto, a transferência dos cristais será rápida. Ele pede que seja feito rápido e pede para ver mais equipamentos enquanto os preparativos finais são feitos. Em outra sessão, os funcionários conversam e uma garota pergunta à moça que dispensou Fendi se ela não gosta de homens bonitos e por que o ignorou. Ela diz que gosta de homens bonitos, ricos e poderosos, e que aquele cara nem merecia estar no mesmo lugar que ela. Algum tempo se passa e, de longe, os funcionários notam Fendi retornando. Perguntam se ele era o cliente que ela não queria atender. A mulher de cabelo preso diz ter ouvido falar que o jovem vendeu um equipamento por 50.000 cristais. A de cabelo preto fica chocada ao dizer que o valor equivale a 3 meses do seu salário. Ela começa a se arrepender e se pergunta por que não foi ela quem o ajudou. Lá fora, a senhorita Yami diz a Fendi que da próxima vez que ele vier, ele deve encontrá-la diretamente. Com um sorriso, ela se apresenta dizendo que seu nome é Yanxin. No dia seguinte, Fendi vai para seu refúgio com Wang Yu, sentindo-se um pouco mais confiante após descobrir que os feitiços em seu equipamento não ativam o sistema. Quando ele chega, Yu já está lá com toda a sua maldita guilda. Ela o apresenta, mas o mago e o guerreiro do escudo o observam fixamente. Confuso com aqueles olhares, ele se pergunta se lhes deve dinheiro ou algo assim. Então Xiao Shong entra e pergunta casualmente a Yu se ela está prestes a atingir sua segunda transformação. Fendi descobre que a cada 30 níveis que você ultrapassa, provavelmente está perto do nível 60. Shong, esforçando-se demais para impressionar, saca uma poção de agilidade avançada, algo incrivelmente raro e que vale mais do que a vida da maioria das pessoas.
Acontece que seu pai teve que pedir favores e gastar rios de dinheiro só para conseguir o presente. Yu, no entanto, imediatamente se recusa, dizendo para ele devolver. Ela não precisa do presente e eles têm prioridades maiores. Shondo parece atordoado ao pressioná-la sobre admissões da universidade. Em vez de ouvir, ele de repente se volta para Fendi e pergunta por que ela está perdendo tempo com o lixo. É aí que toda a energia de Yu muda. Ela olha para ele e diz para ele tomar cuidado com o que diz, mas aquele idiota simplesmente não consegue entender a indireta e continua a desrespeitar nosso garoto. Aqui está quem tenta acalmar aquele idiota, dizendo que eles precisam ir embora, mas esse desgraçado não escuta, dizendo que Fendi mal tem dinheiro para comprar um frasco de poção básica. Feng zomba de Xiao Shond, dizendo que é apenas uma poção que adiciona 3 atributos miseráveis, então ele deveria parar de se exibir. Isso irrita Xiao Shond, que pergunta como Fendi ousa falar com ele daquele jeito. Um guerreiro de escudo interrompe a conversa, dizendo que Xiao Shond estava falando alto demais e pergunta se por acaso Fendi tem algo mais poderoso. Shond sorri e diz que, se Fendi provar que possui tal item, Xiao Shond se ajoelhará imediatamente. No entanto, se não conseguir provar, Fendi se ajoelhará e baterá a cabeça no chão. Nesse momento, Fendi pega seu item e diz a Xiao Shond para se preparar. Ele pede ao Wang Yu que o pegue, já que era para ser seu presente. Surpresa, ela pergunta se o emblema do pioneiro é um item que aumenta atributos permanentemente. Ela nunca tinha visto nada parecido, deixando todos ali espantados e se perguntando como poderia haver um item que aumenta atributos permanentemente em mais de 10. Eles acham que deve ser falso. Fendi simplesmente diz que, se é falso ou não, ela deveria experimentar e descobrir. Olhando para o item, ela hesita, sem saber se deve pegá-lo ou não. Mas ele a tranquiliza, dizendo para ela não se preocupar, pois ele encontrou o item em sua casa e era para ser dela. Ele grita para ela usar o objeto rapidamente, já que todos ali estão morrendo de vontade de ver o que acontece. Ela usa o item e diz que seus atributos de fato aumentaram. Enquanto isso, o guerreiro do escudo e Xiao Shond não conseguem acreditar no que estão vendo. Aquele garoto falido acabou de sacar um equipamento que vale mais do que a mesada deles. Shon sugere que Fendi provavelmente roubou, porque não tem como um perdedor como ele pagar por algo tão caro. Fendi diz que é melhor cumprir sua promessa. Xiao Shond se recusa imediatamente, mas Wang Yu pergunta se ele não é um homem e se vai recuar como um covarde. Ele olha ao redor, esperando que alguém o ajude, mas todos o olham com desdém, como se dissessem, você fez a aposta, agora pague. Ele então começa a se ajoelhar. Fendi diz a Wang Yu que é hora de ir embora. Ela tenta se desculpar, mas Feng a interrompe, pedindo que ela pare, pois o relacionamento deles não precisa desse tipo de coisa. Ele diz que ela realmente não precisa ir com ele. Ele prefere que ela se concentre em sua segunda transformação e entre na melhor universidade, porque com ela ao seu lado ele não consegue treinar com eficiência, além de ter alguns segredos de magia negra para esconder. Preocupada com Fendi, ela pede para ele não desanimar e lhe entrega um livro dizendo, não entendendo bem o que é. Ele pergunta se é o livro de habilidades. Ela responde que sim e que, quando atingir o nível certo, deverá aprender essas habilidades. Fendi pergunta se todas elas são de qualidade roxa e, a julgar pela aparência, todas são caríssimas. Ela responde que não chegam nem perto do valor do item que ele lhe deu. Ele sorri e fecha o livro, dizendo que aceitará. A cena muda para uma masmorra amaldiçoada onde o luta contra os zumbis e nosso garoto faz o que sabe fazer de melhor, sendo inútil. Ele pensa em como o monstro naquele lugar não dá muita experiência, já que ele já está no nível 10, mas não pode dizer isso a ela. Logo em seguida, ela recebe uma ligação dos rapazes de antes. A garota de cabelo rosa lhe conta que eles receberam a notícia de que o necromante caído está prestes a aparecer. Ela diz que é uma oportunidade rara e pergunta se ela quer se juntar a eles. Então, Xiaotian percebe que Su está conversando com Wang Yu e insiste que ela precisa ir ajudá-los, caso contrário, como eles vão derrotar o chefe? Ele também acrescenta que o necromante caído pode deixar itens raros para magos, o que é super importante para ele. Ela tenta minimizar o ocorrido para que o Wang Yu não ouça toda essa bobagem. O Wang Yu pensa por um momento e olha para Fendi, que me diz para ir em frente e garante que está tudo bem. Afinal, todos estão na mesma masmorra e ela pode continuar treinando mais tarde. Ela respira fundo, diz que sim, mas pede a Fendi para ir para a área segura e esperar por ela. Ele sorri e concorda. Rapidamente, ela se dirige ao seu grupo, e este era o momento que aquele desgraçado esperava. Agora que estava sozinho, ele entraria na masmorra e já estava preparado para isso. Ele aprendeu 2 novas habilidades.
De qualquer forma, todas podem ser usadas uma vez de graça, então é melhor ter o máximo de maldições possível. O sistema notifica de que seu misterioso dom de habilidade passiva lhe permitirá lançar magias proibidas uma vez por semana sem nenhum consumo. Fendi começa a se alongar, dizendo que, com seu nível atual, ele só tem 3 espaços de habilidade e que o iate dos livros de habilidade só pode ser usado após o nível 15. Ao mesmo tempo, em outra parte desta masmorra amaldiçoada, outro grupo lutava contra os monstros quando alguém disse que eles precisavam matar tudo pelo caminho para chegar lá. Ele pede que tenham cuidado, pois a dificuldade é alta e os monstros lá dentro são muito perigosos. Enquanto ele diz isso, uma enorme chama passa bem na frente deles. A sacerdotisa pergunta se já há um grupo de aventureiros à frente. O tanque fica confuso, perguntando como isso é possível. É então que eles percebem que são Wang Yu e Xiao Shond, da Guilda dos Leões. Mesmo em nível nacional, eles são considerados novos talentos, verdadeiramente merecedores de sua reputação. No campo de batalha, aquele bastardo do Xiao Shong grita que o chefe é definitivamente dele e pergunta se aqueles idiotas acham que podem competir com ele. Shu pergunta ao Berserker se ele notou que Yu ficou mais forte, e ele notou, especialmente porque sua agilidade aumentou em 10 pontos. Enquanto isso, na torre principal desta masmorra amaldiçoada, um portal começa a se formar. É Fendi rindo, dizendo que parece que essa habilidade não é apenas uma proibição de magia de alto nível, mas também uma habilidade de teletransporte. Naquele momento, uma aura sombria e intensa começa a se formar e o chefe da masmorra, o necromante caído, sai da escuridão. Fendi, esse idiota, simplesmente diz: "Ei, mano, você está atrasado, seja profissional." Acontece que o necromante não estava afim de brincadeiras, então ele simplesmente invoca uma pedra enorme e ataca nosso garoto com ela. Seus sentimentos ficaram feridos, pois com um aventureiro tão feio como ele ousava parecer sozinho ali. Enquanto ele dizia isso, Fendi surgiu do portal logo atrás do necromante. Usando o caminho do vazio, ele disse que não queria compartilhar o saque com os outros. Ele estava cara a cara com aquele morto-vivo desgraçado enquanto usava sua habilidade chuva de meteoros, invocando um monte de pedras espaciais que completaram o trabalho para ele. Ele não apenas matou o necromante, como também destruiu a própria torre, matando todos os monstros ao redor. Agora ele estava ali, sorrindo como um idiota, enquanto o sistema continuava anunciando recompensas por seu genocídio de monstros. Esse desgraçado ganhou 50.000 de experiência e seu nível subiu para 30 em um instante. Fendi anda por aí coletando itens. Gemas brilhantes, joias e livros de habilidade estão espalhados por toda parte. Os livros de habilidades não são apenas para magos, mas ainda valem dinheiro suficiente para fazê-lo se sentir rico. Os itens de pedra negra causam mais dano mágico e drenam vida, o que parece ruim o suficiente para assustar qualquer curandeiro. Ele também encontra um pingente de necromante que aumenta a força, o espírito e a resistência a maldições, além de torná-lo imune a venenos. A cereja do bolo é a insígnia do necromante, um consumível que reduz 3 pontos de vida, mas concede 15 de espírito para sempre. Fendi dá de ombros e a usa imediatamente, porque quem se importa com a vida quando se pode exibir mais espírito? O sistema então lança uma surpresa dizendo que um item oculto chamado Emblema do Necromante foi detectado. Com isso, Fendi poderia desbloquear profissões ocultas raras, como necromante, feiticeiro ou até mesmo mago elemental. Ele está nas nuvens, já que essas classes costumam ser raras. O irmão nem pensa no que escolher e escolhe o mago elemental, dizendo que é o que homens de verdade fariam. Homens de verdade, hein? Por favor, homens de verdade, entrem em combate corpo a corpo. Esse idiota fica muito animado e sua magia negra escapa, causando uma grande confusão na masmorra, dificultando as coisas para a guilda de Vanil. Chachon fica puto porque venceu na guilda do chefe, mas Il grita para ele calar a boca, a menos que queira que todos sejam torrados vivos. Vanil rapidamente manda uma mensagem para Fendi, pedindo que ele vá embora, mas ele já se esgueirou para o salão de transformação. O lugar está quase vazio e, quando ele se vira, uma mulher o cumprimenta, perguntando se ele veio para a tarefa de transformação. Ele diz que sim, e ela começa a anotar seus dados enquanto julga secretamente por se tornar um mago tão tarde, aos 18 anos. Ela o aponta para o setor dos magos e diz para ele ligar se precisar de alguma coisa. Ele agradece educadamente enquanto ela volta para sua mesa, apenas para encontrar o Capitão Zou esperando com uma cara que grita mais notícias. Kezal explica que o cemitério sinistro foi destruído e o nível de energia pode estar pior do que uma ameaça real. A mulher ergue a sobrancelha, perguntando se esta é a segunda ameaça real em 2 dias.
Zou assente e diz que foi enviado pelos superiores para solicitar que a sombra solitária tome providências. Na sala de transformação, o sistema apresenta duas opções para Fendi. A primeira é a primeira missão de transformação do necromante, obter o item de missão Corda do Rei Sangrento entrando em um labirinto de ilusões no reino fantasmagórico. Prazo final, 3 dias. Dificuldade classe A. A segunda opção é o pré-requisito da primeira missão de transformação do Deus da Magia Universal, obter o emblema sagrado entrando no Templo do Sol Resplandecente, no reino fantasmagórico, dizendo o prazo final, 3 dias, mas a dificuldade aumenta para a classe. S. Fendi pergunta por que há duas opções e percebe que o mago totalmente elemental é apenas uma missão preliminar. Mesmo assim, ele decide aceitar. Depois de escolher sua missão, decide partir. Enquanto descia, vê que a Terra recebeu uma missão de classificação S. Bem, é algo que se esperaria de uma classe oculta. Fendi se despede da garota, mas descobre que ela não era a mesma mulher que o atendeu antes. Enquanto isso, de volta à masmorra amaldiçoada, alguém analisa toda aquela energia. Ele diz que é a primeira vez que vê alguém da sombra solitária e comenta como o uniforme deles é diferente do que ele conhece. O capitão Zou pede que ele fique quieto porque a existência daquela organização é secreta. Ele começa explicando que os membros da Sombra Solitária têm uma classe oculta que lhes permite usar poderes sombrios, o que os torna perfeitos para missões especiais. Essa pessoa é Jing, a mesma que levou Fendi a escolher a missão de transformação, mas ela começa a sentir algo estranho, dizendo que o poder das trevas é avassalador. Mesmo que tenha se dissipado significativamente, ainda a afeta. Jing explica aos dois que eles não encontraram nenhuma pista. De fato, parece que o responsável desapareceu após causar danos, impossibilitando a dedução de seus objetivos. Preocupado com a situação, o Capitão Zou afirma que tem havido relatos frequentes de anomalias em algumas áreas secretas recentemente, o que pode ser um sinal de uma crise iminente. Ele questiona se há alguma conexão com esse problema. Ela responde que é difícil dizer, mas que consultaria os superiores e solicitaria reforços. Zou pergunta se o condado está preocupado, considerando que eles iriam enviar o famoso furacão solitário da Sombra Solitária. O sujeito de óculos se aproxima e pergunta se ela pode confirmar se a causa do dano é um monstro e se há a possibilidade de ser. Jingo interrompe, querendo saber se ele está sugerindo que a causa pode ser alguém como ela, uma mutante. O tom de voz de Quatro Olhos muda imediatamente, e ele se desculpa, dizendo que não era isso que queria dizer. Ela explica que os níveis de ameaça ali já ultrapassaram o nível de rei. Tentar controlar um poder sombrio tão massivo é algo que o corpo humano simplesmente não conseguiria suportar. Ele então pergunta se é possível que um monstro anormalmente poderoso escondido na cidade possa causar uma catástrofe como essa a qualquer momento e que essa moça não tenha supercodificado isso. Ela apenas concorda e diz que é possível, e é por isso que eles precisam encontrar aquele desgraçado o mais rápido possível. Enquanto isso, o idiota em questão está relaxando no quarto, olhando para fora. Ele diz que a escuridão é estranhamente reconfortante. Agora que atingiu o nível 30 e ganhou mais 4 espaços de habilidade, ele finalmente pode usar os 2 livros que o Andy lhe deu. Uma mensagem do sistema aparece notificando de que a possível detecção de fusão do escudo com a carapaça de terra imunda foi executada automaticamente. Ele ganhou uma nova habilidade passiva chamada Defesa de Terra Imunda. O sistema informa que sua nova habilidade passiva será ativada automaticamente ao ser atacado, absorvendo 100% do dano. O sistema dispara novamente, desta vez fundindo casca de terra imunda com chuva de miur, e como resultado, ele ganha outra habilidade passiva, Maestria Elemental da Terra, que faz com que todos os seus feitiços de terra atinjam 20% mais. Observando suas habilidades, ele vê 4 espaços vazios, então decide comprar mais livros no mercado de Yuanshin. Quando amanhece, ele sai. Dentro do mercado, ele encontra a recepcionista de antes. Ela o cumprimenta com um sorriso falso e diz que a senhorita Yanshin está ocupada, então ela o ajudará. Fendi diz que não, obrigado, que ele vai dar uma olhada por conta própria. Ela surta e chama alguém menos homem por rejeitar seu charme. Ela corre atrás dele, insistindo que ainda pode ajudar, quando de repente Shin aparece suado e sem fôlego. Ela explica que estava apenas almoçando quando seu colega de trabalho lhe disse que ele estava lá. Fendi pede desculpas e promete um jantar mais tarde para compensar. Mais tarde, no escritório de Wang, Fendi coloca 2 livros sobre a mesa e diz que quer comprar habilidades de mago. Wang concorda e pede para Shin guiá-lo. Wang acha Fendi cada vez mais interessante desde a última vez que pegou uma arma laranja e agora está comprando livros de habilidades roxos. Ele decide que vale a pena dar uma olhada em Fendi,
Naquela noite, Feng e Xin saem para jantar, e quando ele tenta pagar a conta, minha garota já está 2 passos à frente. Ela já havia falado sobre o assunto. Ele se sente constrangido, já que prometeu convidá-la, mas ela diz que tinha um motivo próprio para convidá-lo. Ela sorri e diz que é segredo antes de sair de táxi. No táxi, o motorista pergunta para onde ir e ela responde: Hospital Municipal número 2. Ela pensa no pai doente e se sente aliviada por finalmente poder pagar as contas dele graças a Fendi. Nesse momento, o motorista bate em alguma coisa. Uma garra atravessa seu peito. Um portal se abre acima e monstros começam a sair dele. Shin salta do carro, batendo com força no chão e olha para cima. Ela está confusa sobre como monstros poderiam aparecer dentro da zona segura. Shin congela ao sentir um monstro respirando atrás dela. De lá, outra figura surge, brilhando com uma energia insana e sorrindo de um jeito que grita que nada de bom está prestes a acontecer. Ela dispara um ataque fraco que explode, mas só faz o monstro se importar. Ela suspira porque é apenas uma maga de nível 1 com classificação de 1 estrela. O monstro ataca. Quando ela pensa que acabou, Zou aparece e corta sua cabeça. Ele verifica se ela consegue se mover e diz para ela se esconder. Zou observa a área e vê a decadência se espalhando por toda a parte. Ele murmura que o reino secreto está se infiltrando na realidade e que pessoas comuns com 1 estrela serão eliminadas instantaneamente. Ele se lembra do nerd de óculos alertando sobre um monstro escondido que poderia destruir tudo. Nesse momento, uma mão enorme desce com força de cima. Gia se esquiva e encara uma figura assustadora que se apresenta como o guardião do poder das trevas. Gia nunca ouviu falar dele. Sinceramente, não se importa, já que sobreviver ao maior problema. Ele brande a espada, mas é jogado para o outro lado do campo. O observador o provoca, dizendo que esta terra o torna mais forte. Ele golpeia Zou novamente, deixando sangue por toda a parte. Mas então uma voz vinda de seu amuleto chama de idiota fraco. Ele entra em pânico e pede desculpas. Uma fenda se abre acima de sua cabeça e uma criatura oca e desprezível passa por ela. Esse desgraçado quer que ele se ajoelhe e sacrifique a cidade inteira pelo seu domínio. É então que nosso garoto sai. Ele parece confuso, como se tivesse acabado de sair do banheiro e perdido todo o apocalipse. Um monstro o avista e avança, mas Fendi usa sua habilidade de estaca de terra e o derrota instantaneamente. Ele se gaba de que a nova arma com habilidade roxa valeu a pena. Do outro lado da sala, aquele desgraçado diante se aproxima de Zou e se vira para Fendi, chamando de o último inseto que ele precisa derrotar. Ele ataca, mas fica atordoado quando Fendi o bloqueia com uma estranha energia sombria. A entidade acima fica curiosa, fascinada pela aura aterrorizante que emana de Fendi. Ele diz que a aura que nosso garoto emanava era mais forte que a própria morte. Fendi estreita os olhos e explode a concha do braço daquele desgraçado. Ele implora para que seu líder o ajude, mas acaba sendo ignorado. Ele diz para ele lidar com seus problemas sozinho. Então, ele retorna para o portal, arrastando seus monstros até que a fenda finalmente se feche. Agora ele está deitado no chão, dizendo que seu poder está se esvaindo rapidamente. Feng o vê e aquele sorriso maligno surge em seu rosto. Ele descobre que o sujeito é um daqueles mutantes da classe das sombras. Eles começam fortes, mas assim que o escudo das sombras desaparece, perdem a razão rapidamente. Feng não está afim de ficar de babá, então usa o espinho de terra e o derrota. Ele resmunga que monstros das sombras são irritantes. Agora ele precisa recolher todo aquele tesouro brilhante antes que alguém apareça e o reivindique. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jind e sua assistente estão fazendo a excursão de limpeza pós-apocalíptica. Os assistentes dizem: "Ei, boas notícias, os monstros saltam e as distorções da realidade desaparecem." Mas Jind tem aquele cérebro de detetive trabalhando horas extras. Ela está se perguntando por que essas distorções continuam aparecendo aleatoriamente. Qual é o objetivo final do inimigo aqui? Acontece que a maior parte da cidade está ótima, exceto o lado sul, onde o esquadrão do Capitão Zou ficou completamente destruído. Jin decide ir dar uma olhada. Na cena do crime, encontramos Du e um sujeito misterioso que está examinando o cadáver do guardião. O cara pensa: droga, esse cadáver já foi limpo. Alguém já saqueou tudo. Aí a Jin aparece gritando: parem! Quem é você? Du diz calma, mulher, e mostra sua identidade. Acontece que ele é do Reino das Nuvens, uma organização de lutadores não oficial. Jin pensa: espera aí, vocês não são os ninjas secretos? Por que estão aqui em plena luz do dia? Du aponta para o cadáver e diz que aquele cara costumava ser um dos membros deles, mas o extraiu, ajudou monstros a invadir a realidade.
distorções e quase todos foram mortos. Jin pergunta se matá-lo impediu a invasão, mas Duan responde que não, e que nem sabemos quem fez isso. Ele explica que essa entidade é basicamente a mestre do esconde-esconde, sempre escapando quando ele tenta caçá-la. O fato de alguém ter derrubado seu ex-parceiro quando ele e o Capitão Zhao, que aparentemente está no nível 90 ou mais em escala de poder, foram completamente destruídos os fez se perguntar se há algum poderoso secreto escondido em sua cidade. De volta à casa de Feng, nosso garoto está olhando para o saque que recebeu daquele desgraçado. Ele conseguiu 2 peças de armadura laranja, o baú do brilho eterno e calças, ambos exigindo nível 120. Feng pensou, estranho que o guardião não estivesse usando isso, provavelmente não tinha nível alto o suficiente. Se tivesse, eu teria precisado usar técnicas proibidas para vencer. Mas é aqui que a coisa fica assustadora. Tem um pingente misterioso sem classificação de qualidade e com atributos desconhecidos. Feng brinca com ela, imaginando se algum deus antigo está se esvaindo lá dentro. Mal sabe ele que algo observa através dela. Corte para a entidade de distorção tendo um ataque de pânico em outro lugar, gritando sobre como escapou por pouco e fechou a distorção a tempo. Essa coisa observa Feng através do pingente, tendo fabaques, aterrorizada que, de alguma forma, nosso garoto possa senti-lo. A entidade literalmente corta todas as conexões e começa a disparar balas, se perguntando como Feng a detectou. No dia seguinte, no hospital, o Capitão Zhao conta a Jing sobre esse jovem guerreiro misterioso que salvou a todos. Aparentemente, assim que o inimigo viu esse sujeito, imediatamente saiu por um portal de distorção. Jing acredita que essa pessoa misteriosa pode ser tão forte quanto ela, o que deixa todos confusos sobre por que ele não conseguiu capturar a entidade. Então, o sujeito de Clash desiste de sua teoria, perguntando: e se o guerreiro misterioso também for um mutante, já que havia vestígios de poder das trevas na cena da batalha? Zhao imediatamente o rejeita, dizendo que é impossível, que você está pensando demais. Mas Jing está sentado ali, pensando: e se ele estiver? Enquanto isso, em outro lugar, nosso garoto se aproxima e diz aos guardas que quer fazer a missão de troca de classe. Então Feng entra no que deveria ser o Templo do Esplendor. Ele olha ao redor, pensando: será que estou no lugar certo? Enquanto isso, escondido nas sombras, Duan o observa. Mais cedo, no mercado de trocas, Duan apareceu perguntando sobre conjuntos de armaduras de caça 4 estrelas. Wang pensa consigo mesmo: que coincidência! Acabamos de receber uma ligação de alguém vendendo um conjunto de peitoral e calça 4 estrelas. Duan fica sério e pergunta onde está a pessoa. Wang explica que o vendedor foi para uma cidade vizinha, e dá para ver a cabeça de Duan girando. Isso corresponde exatamente ao que ele estava procurando. Provavelmente o equipamento legado de seu mestre. Ele se oferece para pagar por informações sobre o paradeiro desse sujeito, o que deixa Wang suado, pensando que os dois definitivamente estão trabalhando juntos. Quando Wang volta com os detalhes, Duan já tinha ido embora. Wang entra em pânico e conta à recepcionista sobre o passado de Feng, um garoto órfão e pobre, pais falecidos, um sujeito comum de uma classe de 1 estrela, basicamente um ninja. Ela diz: espera aí, eu achei ele impressionante, mas ele é só um cara normal. Wang está com teorias agora. Como um garoto de 1 estrela sem dinheiro consegue equipamento de 4 estrelas? Mesmo sendo amigo da filha do grupo Wang, eles não o ajudaram muito. A recepcionista começa a imaginar Duan espancando Feng, já que um lutador de 4 estrelas poderia destruir qualquer um, mesmo em toda a província. De volta ao presente, Duan ainda observa Feng, pensando em como esse garoto conseguiu repelir uma invasão de distorção quando até os mestres foram destruídos. Ele está convencido de que o Feng tem o equipamento do mestre ou alguém poderoso o está apoiando. Feng finalmente chega ao templo e Duan observa trocar de roupa, na esperança de descobrir seu nível de poder com base em seu equipamento. Mas nosso garoto apenas veste roupas normais de estudante. Duan pensa: isso é um disfarce, algo que ele usa para se misturar à multidão. Então, Duan usa alguma habilidade de rastreamento mental, basicamente coloca um rastreador em Feng sem que ele perceba. Dentro do templo, um monstro tenta atacar Feng e dispara uma rajada de energia nele, e nosso garoto simplesmente bloqueia a investida sem tirar as mãos dos bolsos. Duan observa: tipo, o que foi isso? Esse cara tem algum tipo de defesa automática? Aí fica mais estranho. Os monstros começam a evitar Feng. Duan está confuso. Esse cara é mesmo normal? Feng para em frente a uma estátua enorme, que deveria ser o chefe da masmorra, mas, sentindo sua aura, o cara nem se move. Em sua mente, ele pensa: sou uma estátua.
Passe por mim. Sou uma estátua. Passe por mim. Até Duan fica confuso com o motivo da estátua não se mover. Fendi pensa, este provavelmente não é o guia da missão e vai embora. Então, o verdadeiro chefe aparece, um anjo de 6 asas voando, que olha para Fendi e imediatamente sai voando. Simplesmente sai como se dissesse, não vou lidar com isso. Fendi fica parado ali, confuso, enquanto a mente de Duan está explodindo. Era o chefe oculto? Como ele sabia? O sistema explica que esta é uma missão de mudança de primeira classe de nível S para derrotar o chefe oculto do Anjo de 6 Asas. Feng Lei pergunta quem aguenta os de nível S durante a primeira troca de classe. Enquanto isso, o chefe voa para longe, em pânico. Ele pensa, este é no próprio domínio e eu ainda tenho que correr. Nesse momento, o céu enlouquece com relâmpagos e trovões. Fendi decidiu que não estava interessado em brincar de gato e rato com um anjo, então apenas levantou a mão, conjurou um olho gigante no céu e convocou uma enorme tempestade de raios. O raio destruiu o anjo de 6 asas instantaneamente. O ataque relâmpago de Fendi foi tão ridiculamente poderoso que não matou apenas o chefe, como também destruiu metade do templo. Duan está parado ali, de queixo caído, pensando, nunca vi magia destrutiva como essa antes. Esse cara é definitivamente mais forte que meu mestre. Ele se pergunta se Fendi pode ser um dos 8 guerreiros lendários. Enquanto isso, nosso garoto não está feliz com o fato de não poder subir de nível até completar sua primeira transformação, então está basicamente desperdiçando pontos de experiência. Pelo menos ele conseguiu o emblema sagrado, um item lendário que aumenta permanentemente os atributos espirituais e os efeitos de recuperação em 100%. Fendi saca seu pergaminho de teletransporte e está prestes a voltar quando Duan vem correndo, tipo, espera. Fendi se vira, sério, e Duan imediatamente se assusta, pensando, por que ele parece tão intenso? Por favor, não me mate. Mas então um alarme começa a soar e os dois decidem sair dali primeiro. Lá fora, Fendi pergunta se Duan o estava seguindo o tempo todo. Duan se desculpa e explica que só queria confirmar algo, acrescentando que Fendi parece muito jovem, então não tinha certeza do que estava vendo. Em seguida, ele revela sua história. Seu mestre era forte, mas teve que sacrificar a vida para selar temporariamente uma distorção. O traidor escapou e, desde então, tem usado humanos como sacrifícios para tentar quebrar o cero. Fendi percebe que o traidor estava no 4º nível de transformação e, se não tivesse aparecido sozinho, Fendi jamais o teria notado. Mas seu nível ainda é muito baixo e é apenas uma questão de tempo até que ele seja descoberto. Duan suava nervosamente, pensando que Fendi tinha ficado quieto para planejar seu assassinato ou algo assim. Duan agradece a Fendi por vingar seu mestre e diz que se precisar de alguma coisa, é só ligar. Fendi diz que esse cara não é fraco e é solitário, então construir um bom relacionamento pode ser útil mais tarde. Fendi pede que ele não conte a ninguém o que aconteceu durante a missão, pois prefere manter tudo em segredo. Duan promete manter segredo, pensando nessa figura misteriosa com uma magia negra incrível que não faz mal a inocentes e salva a cidade inteira. Alguém forte e discreto merece seu respeito. Então o telefone de Fendi toca. É o professor Qi perguntando onde ele está. Ele diz que está viajando, mas voltando. Ela diz que tem algumas perguntas a fazer, enquanto Fendi fica confuso com o motivo de sua ligação tão repentina. Corte para Jin e Qi conversando. Qi explica que uma aluna que despertou há alguns dias atingiu repentinamente a primeira transformação e, se ela não tivesse investigado, poderia ter passado despercebida. Ela acredita que Fendi é uma boa pessoa, mas Jin diz que algumas coisas precisam ser esclarecidas. Então temos uma cena intensa de encontro em que Jin pergunta se os feitiços de destruição na cidade foram causados por mutantes. Um velhote aponta que ela mesma é uma mutante, então por que ela está perguntando? Ele explica que os mutantes usam o poder das trevas, mas pagam um preço. Quanto mais fortes forem, maior será o custo. Eles podem perder a vida, a sanidade ou se transformar em monstros. Um mutante de nível rei seria impossível. Um sujeito de cabelo espetado zomba dela, dizendo que ela está perdendo a cabeça e que, se realmente existisse um mutante de nível rei, ele cortaria a própria cabeça e a deixaria usá-la como uma bola de futebol. O velho diz que estão enviando uma equipe de investigação para a cidade, mas não aprova reforços da Sombra Solitária. Jin fica furiosa perguntando se eles não confiam nela. Nesse momento, sua assistente entra com notícias urgentes. O Templo do Resplendor em Londibu foi atingido por feitiços de destruição e há feridos.
Ela fica preocupada porque foi lá que Fendi foi registrado para treinamento, e Jing apenas sorri, dizendo que esse cara ficou muito mais interessante. Enquanto isso, em Nonbu City, eles erguem seus escudos sofisticados enquanto as pessoas entram em pânico. Os guardas fazem o seu melhor para garantir a todos que o escudo está funcionando perfeitamente e manterá a escuridão longe. Fendi está soando em bicas porque seu pequeno projeto de demolição de templo se transformou em um alerta para toda a cidade. Ele espera que diminuam a paranoia para que ele possa dirigir para casa e fingir que nada disso aconteceu. Mas o universo tem outros planos. Uma fissura negra se abre acima do escudo, revelando um rosto demoníaco. Demônios começam a sair e um deles pergunta se este é um mundo humano enquanto encara o escudo gigante. Outro demônio já descobriu que os humanos são frágeis e adoram se esconder atrás de seus cobertores mágicos de segurança. O líder dos chifres aponta dramaticamente e ordena que sua equipe faça uma surpresa aos humanos. Eles começam a atacar e o escudo começa a rachar conforme os demônios entram na cidade. Os guardas ficam parados sem saber o que fazer e todos pensam a mesma coisa. Como diabos nosso caro sistema de defesa mágica se tornou apenas uma peça decorativa? A multidão entra em pânico e começa a pisotear uns aos outros como se fossem humanos. Dua imediatamente se prepara para a ação, dizendo a Fendi que aquilo parece mais uma invasão de alto nível ao reino. Fendi pergunta se é como a sushi em Chichao da noite passada. Quando Fendi pergunta o que eles deveriam fazer, Duan pensa que esse cara provavelmente conseguiria lidar com tudo sozinho. Então por que ele está perguntando? Deve ser um teste. Duan diz a Fendi para relaxar enquanto ele cuida dos negócios. Fendi pensa, com todos esses civis por perto, que ficar de fora dessa não é a pior ideia. O demônio dos chifres pousa com sua risada de vilão e os soldados tentam o seu melhor, mas suas flechas se cucheteiam e, quando um bravo guerreiro pula em suas costas, ele o atinge com tanta força que o pobre sujeito deve ter caído diretamente na semana seguinte. Agora, o demônio começa a falar mal de como os humanos são decepcionantes, enquanto se aproxima de uma garotinha aterrorizada, pronta para adicionar assassinato de crianças ao seu currículo. Mas Duan bloqueia o ataque, dando tempo para a criança escapar e o demônio fica seriamente confuso, misturado com raiva. O demônio ficou furioso por alguém estar atrapalhando sua matança, mas Duan apenas sorriu maliciosamente e disse a Fendi para não se preocupar. Duan então espancou o demônio com tanta força que os espectadores ficaram espantados e imaginaram que ele devia ser de alguma classe oculta 5 estrelas super rara. Depois que o demônio explodiu atrás dele, Duan se afastou calmamente, revelando que estava no nível 137 e era um artista marcial lendário. Fendi pensou consigo mesmo que Duan era incrível e definitivamente tinha algo especial. Depois que Duan derrotou um líder monstro, todas as criaturas restantes começaram a recuar para a fenda. Os soldados gritavam, agora é a nossa chance, contra-ataquem. Duan se aproxima de Fendi e pergunta se há mais alguma coisa que ele possa fazer. Nosso garoto lhe dá um grande sinal de positivo, dizendo que está tudo bem e elogiando seu excelente trabalho. As pessoas que observam de longe pensam que Fendi deve ser alguém importante, já que Duan demonstra respeito por ele. Duan entrega os itens que caíram na luta contra o chefe. Fendi fica feliz porque são de qualidade lendária, mesmo que ele não possa usá-los. Ele poderia vendê-los por dezenas de milhares de cristais do mercado. As pessoas começaram a gritar, perguntando se precisavam de alguma coisa, oferecendo-se para ajudar com qualquer coisa. Fendi achou que o livro de agilidade seria perfeito para Wang Yu e poderia vender o escudo negro mais tarde. Então, um sacerdote e um guerreiro se aproximam deles e alguém começa a agradecê-los por salvarem a cidade. O sujeito se apresenta como Muddleman, o prefeito de Longo, e pergunta se eles não são de lá, já que viram Vasto. Fendi diz que eles vieram apenas para tratar de negócios, mas ficaram presos lá temporariamente. O prefeito começa a suar sob o olhar intenso de Fendi e imediatamente entra em modo de controle de danos, curvando-se e se desculpando como se tivesse invocado pessoalmente os demônios. Fendi tenta acalmá-lo, dizendo que não há culpa deles, mas sim dele mesmo. O prefeito se vira e pede que alguém traga o pergaminho de voo que ele acabou de comprar, dizendo que o dará como compensação. Fendi fica surpreso porque pergaminhos de voo são itens raros, especialmente em uma cidade pequena como Nongo. Mesmo sendo de uso único, eles permitem viagens rápidas de longa distância. O prefeito aproveita a oportunidade para fazer um pedido constrangedor. As coisas não andam calmas ultimamente, e pergunta se eles poderiam ficar em Nongo um pouco mais, já que as defesas da cidade estão fracas. Mas então ele coloca a mão na cabeça e diz que se arrepende de ter pedido, pois está sem tempo. Fendi pensa que sua missão de mudança de classe terá um limite de 3 dias.
Se eles adiarem, ele não conseguirá completar sua primeira transformação novamente. Mas, olhando para o protagonista, o prefeito vê aquele olhar devastador em seus olhos e diz que está tudo bem, que deixarão para outra hora. Um dos guarda-costas do prefeito retorna dizendo que o pergaminho está pronto. O prefeito informa a Fendi que este é o cartão preto supremo da guilda comercial de Yulvinchan, apenas um pequeno símbolo de gratidão e respeito. Fendi fica impressionado porque esses cartões são emitidos para talvez uma dúzia de pessoas importantes. Eles aceitam o presente e expressam sua gratidão. O prefeito pede que, se Londobo estiver em perigo, eles possam pedir ajuda. Feng responde que virá ajudar enquanto tiver tempo. Eles imediatamente usam o pergaminho e voam para longe. Enquanto isso, na cidade de Kinil, os companheiros de guilda de Wandil conversam após saírem do vestiário. Yu avista duas pessoas voando acima de sua cabeça e pensa que uma delas pode ser Feng. Zhao ri da situação, imaginando como um Zerendin recém-desperto poderia se dar ao luxo de comprar um pergaminho de voo que vale milhares. Yu se vira com um olhar assassino, avisando de que falar mal de Fendi de novo acabará mal para ele. Shu tenta redirecionar a conversa, perguntando sobre suas missões. Zhao lhe disse que só conseguiu uma classe A, mas não o nível dourado, como todos desejam. Todos estão acariciando o ego de Gil por completar sua segunda transformação aos 18 anos, chamando de Dematerial Universal. Quando perguntam sobre sua missão, ela permanece em silêncio, fazendo todos pensarem que o Berserker está se perguntando se ela alcançou o nível C ou pior, enquanto Shu pensa internamente que até a garota de ouro tem dias ruins. Ela então conta a todos que alcançou a classe S, enquanto a sala fica em silêncio. Todos a encaram. Shu pergunta por que ela ficou quieta. Yu explica que seu caso é diferente porque a missão desbloqueou uma classe oculta da qual ela nunca tinha ouvido falar. Gil fica chocado, imaginando como isso seria possível, já que as classes geralmente são determinadas ao despertar. Ele nunca ouviu falar de desbloquear uma classe oculta durante uma troca de classe, pensando que você deve ser. Mas Gil começa a se lembrar de quando estava no campo de troca de classe. O sistema lhe disse que a progressão de classe detectou que ela tinha o item-chave, o emblema da vanguarda, que poderia avançar sua profissão original de arqueira veloz para a sombra da vanguarda, e sua missão de troca de classe também mudaria. E então uma janela do sistema apareceu perguntando se ela queria mudar de classe. Ela se surpreende ao pensar que aquele emblema foi um presente de Fendi. Ao relembrar o passado, ela se lembra de como ele estava confiante quando o entregou a ela, imaginando se ele sabia sobre o poder do item. Ela aceitou a missão imediatamente e agradeceu pelo presente. Depois de explicar o que aconteceu durante a seleção da missão, Shu fica chateada por ela ter se precipitado. Jiao começa a gritar, perguntando o que é a sombra da vanguarda, já que nunca ouviu falar dela, sugerindo que talvez o sistema de mudança de classe estivesse quebrado e que, se ela fizesse a escolha errada, isso poderia arruinar sua vida inteira. O Berserker diz estar com ciúmes, imaginando como alguém pode ter uma profissão oculta 5 estrelas e ainda assim progredir. Shu diz que ele também queria um amigo de infância. Ao ouvir tudo isso, Jiao fica furioso, pensando que precisa enviar alguém para encontrar um emblema também, não importa o custo do perigo. Enquanto isso, Fendi pega seu emblema secreto, que lhe concede permanentemente 5 pontos adicionais de vida e espírito. Ele ri, dizendo que não apenas seus atributos aumentaram significativamente, mas também ganhou novas habilidades passivas, imaginando até onde pode levar seu controle sobre magias proibidas. O sistema lhe diz que ele adquiriu a habilidade passiva, o domínio das trevas. Seu controle sobre o poder das trevas aumentou consideravelmente, permitindo-lhe manipular feitiços proibidos com precisão. Lá fora, Duo ainda está esperando quando Jinga aparece. Ela olha para ele e pensa, nossa, esse cara é jovem, mas já tem um poder assustador. Mesmo do outro lado do país, ele estaria entre os melhores. Toda vez que sua equipe o via, ele estava um passo atrás de Fendi. Jane murmura para Ki que o aluna de Fendi não é alguém que se possa controlar. Então ela acena e diz que tudo bem, que deixará Ki cuidar dessa confusão. Ela concorda e diz que vai verificar com Fendi. Em sua mente, ela tem certeza de que ele jamais poderá ser inimigo deles. Enquanto isso, Fendi e Duan caminham conversando quando Ki chama. Fendi pergunta se ela quer conversar. Ela diz que sim. Duan o chama de chefe, o que faz Fendi estremecer. O professor parece confuso e Fendi rapidamente diz, não se preocupe, Duan está só brincando. Ki de repente pergunta a Fendi se ele já terminou sua primeira transformação. Ele congela. Não planejava se esconder para sempre, mas nossa, como foi rápido. Mesmo assim,
Ele confia em Ki mais do que na maioria das pessoas, então admite que sim e diz que quer que apenas algumas pessoas saibam. Ela prossegue com outra pergunta, perguntando se ele foi tocado pelo poder das trevas. Fendi quase engasga. Ele se pergunta como ela adivinhou, mas ela explica que o mundo está mudando. Os reinos secretos estão se infiltrando na realidade e as pessoas estão sofrendo mutações. Fendi diz que está bem, que não é um mutante que realmente não quer se juntar a esse clube. Ela saca um detector de cristal e pede que ele injete energia para que possam verificar seus níveis de escuridão. É basicamente um teste de drogas fantasioso e Fendi está soando em dicas. Ele toca o cristal e a maldita coisa simplesmente explode assim que ele o toca. Ela começa a tremer ao se lembrar da conversa com Jinto, onde Jin explicou que era um cristal negro altamente sensível ao poder das trevas, frequentemente usado pelo governo para detectar mutantes. Quando há poder das trevas, o cristal vibra. Quanto mais fortes as vibrações, maior a quantidade de poder das trevas. Olhando para o cristal estilhaçado em sua mão, ela se pergunta o que significa ele explodir daquela forma. Fendi começa a explicar como despertar e mudar de classe imediatamente é muito estranho, mas ele está usando a carta do "Você me conhece desde sempre", pedindo aqui que pelo menos acredite que ele não é completamente louco. Ela está sentada ali pensando em como esse garoto perdeu os pais cedo, acordou mais tarde do que todos os outros e, de alguma forma, ainda mantém sua atitude otimista. Ela explica que confia nele, mas, em termos de protocolo, precisa se reportar aos seus superiores. Fendi entende, mas também pensa que, embora ela diga que confia nele, ele não tem ideia de como as autoridades reagirão à sua situação. Sua melhor aposta aqui é dar o fora da cidade de Kinil. Dot que saca um item brilhante, fazendo Fendi perguntar o que era. Ela explica que é um presente de felicitação por completar com sucesso sua primeira mudança de classe. Fendi aceita com gratidão, agradecendo a ela por todos os anos que ela cuidou dele, mas Fendi tem seu próprio presente. Ele saca as asas sagradas de qualidade lendária, basicamente um item divino com mais de 20 pontos de espírito, 50 de cura a mais e 100 de resistência à escuridão. O efeito de não encantamento, por si só, poderia salvar vidas em momentos críticos. Ki fica de queixo caído porque aquilo é incrivelmente valioso, mas Fendi insiste que é apenas um saque aleatório de sua missão de mudança de classe, dizendo a ela para aceitar sem timidez. Depois de entregá-lo, Fendi sai correndo e diz que seu amigo está esperando. A professora o observa sair, provavelmente se perguntando o que diabos aconteceu. Ki vai relatar tudo ao escritório do examinador de aventureiros. Depois de explicar toda a situação, Jing encara o cristal, dizendo que nunca viu nada parecido. Quando ela pergunta se os superiores poderiam considerar Fendi uma ameaça, Jing apenas suspira e diz para deixar isso de lado. Ela fica confusa, perguntando o que ela quer dizer. Jing diz alguma coisa. O garoto provavelmente está além da sua compreensão e, se ele é realmente poderoso, deveriam recrutá-lo em vez de investigá-lo e irritá-lo desnecessariamente. Quando questionado sobre a possibilidade de denunciar o caso, Jing diz que não deve interromper a investigação imediatamente e que deve manter tudo em sigilo. Enquanto isso, na casa de Fendi, Yuan percebe que seu chefe parece deprimido. Fendi se joga no sofá, explicando que o professor enviou uma mensagem sobre o cancelamento da investigação. Quando Duan pergunta se isso é uma boa notícia, Fendi se preocupa com o treinamento futuro, já que toda vez que destrói um domínio, isso atrai muita atenção. Duan pensa que ser um grande líder traz problemas que pessoas comuns não conseguem imaginar. Então, ele tem uma ideia. E quanto ao treinamento em domínios não registrados? Fendi se anima imediatamente. Duan explica que, com todas as mudanças no mundo, novos domínios estão surgindo por toda parte, alguns sem controle devido à falta de recursos, outros ocupados por forças malignas. Fendi se anima e pergunta se Duan tem informações sobre esses domínios. Duan confirma que tem informações sobre 2 e pode encontrar mais, se necessário. Então, agora nosso garoto está pensando em agir como uma pessoa comum. O que é melhor do que bancar o estudante de olho em sua carta preta suprema e planejando vender seu dinheiro? Mais tarde naquela noite, Duan retorna rapidamente ao hotel, pensando que passou tempo demais na casa de Fendi e não teve tempo de procurar outro lugar para dormir. Então, ele decide passar mais uma noite lá. Ao entrar, é recebido por um homem de terno que se apresenta como Jian Ji, o prefeito da cidade de Qinjiu. O prefeito agradece a ajuda durante a invasão do domínio e pergunta se Duan tem interesse em morar na cidade de Qinjiu permanentemente. Duan responde que sim, dizendo que andava pensando nisso ultimamente. O prefeito não perdeu tempo. Entregou-lhe um certificado especial de aventureiro com altos privilégios.
Ele deixa claro que, se Duan precisar de alguma coisa no futuro, basta avisá-los e eles farão o possível para ajudar. Em sua mente, ele pensa em como é sortudo, pois sabe que outras cidades tentaram recrutar Duan antes, mas foram todas rejeitadas. A cidade de Qinjiu é pequena, então ele espera que Duan não a despreze. Duan aceita o certificado pensando que Fendi poderá achá-lo útil mais tarde. O prefeito, satisfeito, imagina que ter uma usina de 4 transformações torna a cidade muito mais segura. Tentando ganhar favores, ele pergunta se Duan está procurando um lugar para ficar. Se for, ele providenciará um imediatamente. Enquanto isso, nosso garoto está arrasando no jogo tarde da noite, quando verifica o chat da turma, que continua bombando. Seus colegas estão estressados por acordar aos 16 anos e atingir níveis de avanço para os vestibulares. Enquanto isso, nosso garoto já superou todos eles. Começam a mencionar o nome dele, dizendo que ele está só brincando, provavelmente alguma simplória sorte onde simplória rondando suas redes sociais. A professora aqui entra de repente, dizendo para todos cuidarem da própria vida. Mas aí as pessoas começam a falar sobre invasões de renos secretos e todo mundo fica paranoico. Fendi se lembra do que o professor Qi e Duan disseram sobre mudanças no mundo, além daquela vez em que ele lutou contra monstros invasores e alguns escaparam. No mundo distorcido, um chefe espirra aleatoriamente e ele tem uma sensação estranha. No dia seguinte, na bolsa de valores de Shen, Xin volta ao trabalho depois de ser destruída por monstros de distorção. Seus colegas perguntam: por que você está aqui? Você ainda está machucado, mas Xin se mostra durão. Então, o colega começa a fofocar que Fendi é um ladrão imprudente que se meteu com esse figurão, e Xin começa a defendê-lo. A outra garota lhe contou que o Sr. Wang investigou os antecedentes de Fendi e descobriu que ele é apenas um jovem de 18 anos com o emprego de uma estrela, cujos pais morreram cedo, basicamente falido, sem condições de conseguir itens de luxo. Então, se ele não é um ladrão, o que mais poderia ser? É então que Fendi aparece e cria um espeto de pedra na frente da criatura fofoqueira, fazendo-a cair de bunda no chão. Ele se desculpa, mas diz que ela foi muito insolente e quase o fez perder o controle. Ela entra em pânico e grita por guardas, pois magia dentro da bolsa de trocas é aparentemente ilegal. Xin tenta fazê-lo sair, já que a bolsa tem muita influência e pessoas comuns não podem se dar ao luxo de irritá-los. Mas Fendi não está preocupado. Os guardas aparecem com o chefe Wang, perguntando como esse ninguém ousou aparecer. Wang diz que estão investigando se ele é um ladrão e ordena que os guardas o prendam, já que ele não tem o direito de fazer perguntas. É então que Fendi saca seu cartão preto de supremacia, perguntando se é assim que eles tratam os clientes. Todos congelam, atônitos, imaginando como esse Fendi, um Zerindin, conseguiu aquilo. Wang presume que seja falso, pois não há como esse garoto falido conseguir algo tão raro. Nosso garoto simplesmente guarda o cartão e manda que investiguem, já que são tão bons nisso. Wang liga para verificar enquanto uma multidão se aglomera do lado de fora. Então, ele liga para o prefeito e Dongmin pergunta se alguém estava investigando o cartão que ele deu a Fendi. Wang começa a suar em bicas, tentando explicar que é um mal-entendido, já que o pai do prefeito é um dos fundadores da Bolsa de Valores. Dongmin começa a gritar, perguntando qual foi o mal-entendido, dizendo que Fendi é alguém importante. Ele pergunta se Wang ofendeu Fendi, e Wang se irrita, dizendo que não e que resolverá tudo. O prefeito fica furioso, batendo nas mesas, suspeitando que Wang ofendeu Fendi e diz que virá imediatamente. Wang termina a ligação chorando, imaginando como diabos Fendi conheceu Dongmin e qual é o relacionamento deles. Mas então ele tem a ideia de ligar para Duan, já que encontraram um conjunto de caças, pensando que se Duan vier para um confronto, até Dongmin terá que respeitá-lo. Então, Fendi está relaxando na sala de espera com Xin quando, de repente, o prefeito e Duan entram correndo. Xin está chocada porque, aparentemente, esses figurões conhecem o nosso garoto. Os dois estão furiosos encarando aquela criatura fofoqueira. Agora, aquela vagabunda está apavorada e perguntando por que estão olhando para ela daquele jeito. Ela se vira e vê o Andy completamente derrotado. Ela pergunta o que aconteceu, mas ele só concede dizer que acabou. Dongmin pergunta a Fendi se ele quer que eles se desculpem, mas nosso garoto diz que é desnecessário, já que eles não fariam isso de propósito e não podem se redimir. O prefeito aponta para Wang e seu colega, dizendo-lhes para irem embora imediatamente. Wang dá um tapa na mulher, dizendo que a culpa é toda dela, o que deixa Dongmin ainda mais irritado e manda os guardas os retirarem. Eles se dirigem a uma sala VIP onde Xin serve chá.
O prefeito a observa, achando que Fendi tem bom gosto e aliviado por não terem arruinado completamente a reputação da Bolsa de Valores. Shin fica surpresa que Fendi esteja apenas conversando casualmente com essas pessoas importantes como se não fosse nada. Dongmin diz a Shin que ela estava errada e que ela deveria se esforçar porque a Bolsa de Valores a recompensará. Ela fica envergonhada, mas grata. Fendi pede desculpas ao prefeito por ter o feito vir de tão longe, mas Dongmin diz que os problemas de Fendi também são problemas dele. Sem ele, a cidade de Longou pode ficar indefesa. Então Dongmin pergunta se Fendi precisa de algo, já que o viu olhando itens raros. Fendi ri e pergunta se ele já ouviu falar de algo chamado. Dongmin e Dumont ficam surpresos e intrigados. Fendi age como se não fosse nada, dizendo que viu alguém mencionando o assunto online e achou que poderia ser interessante. Eles têm um flashback de Fendi usando o livro de habilidades que ganhou de seu professor. É usado por magos para repor temporariamente mana em combate. Ele aprende e recebe uma notificação do sistema sobre uma habilidade passiva chamada Convergência das Trevas, que absorve a energia escura residual da Relíquia do Fim e a transforma em sua própria energia. Mas nosso garoto nunca tinha ouvido falar dessa Relíquia do Fim antes e o sistema não explica o que ela é. Ele está cansado e sonolento, então decide cuidar disso mais tarde. De volta ao presente, Dongmin diz que a partida foi expressas da última vez e os convida para a cidade de Mongu, cobrindo todas as despesas. Ele pega um pergaminho voador e sai voando enquanto eles observam voar para longe. Dumont convida Fendi para jantar em sua casa. Fendi fica chocado com o tamanho da casa e pergunta se o prefeito realmente paga por ela. Dumont explica que qualquer pessoa acima do 4º nível de transformação recebe tratamento especial na cidade Qinjiu e pergunta se Fendi quer se mudar para lá. Nosso garoto diz que vai ganhar dinheiro e comprar sua própria casa, então eles serão vizinhos em breve. Dumont se oferece para emprestar dinheiro, mas Fendi recusa, pensando em todos aqueles cristais que ganhou vendendo equipamentos. Delve percebe que, se comprar uma casa agora, terá menos cristais para depois, então decide esperar. Eles estão tomando chá quando Dumont recebe uma ligação do prefeito da cidade de Qinjiu. Acontece que há uma equipe de investigação de alto escalão investigando os desastres recentes e eles querem informações de Dumont. Ele está preocupado que isso possa afetar Fendi, então diz ao prefeito que está ocupado hoje. Fendi pergunta o que é esse grupo de investigação, já que nunca ouviu falar deles. Enquanto isso, em outro lugar, um sujeito estranho aparece dizendo que a cidade é estranha porque estão falando sobre um grande chefe misterioso. A cena muda para a sala de reuniões com todas essas pessoas importantes tentando descobrir quem é esse grande chefe misterioso. Jind diz que não sabe de nada, mas o grandalhão de antes está ficando desconfiado, perguntando por que há rumores de que esse chefe salvou a cidade. Ela explica que a invasão da área secreta parou de repente e todos os mutantes foram eliminados, o que parece bem conveniente, na minha opinião. Mas esse cara não está nem aí. Ele diz que tudo isso é estúpido, que eles não podem sair por aí supondo coisas sem investigar direito. Ele menciona que houve outro acidente com 2 ataques de nível rei e quer saber exatamente o que esse chefe misterioso fez. Enquanto isso, Shai está soando em dicas. Ela está pensando em como Jing usou seu poder para modificar todas as informações relacionadas a Fendi para protegê-lo. Então, agora toda a culpa recai sobre ela. A prefeita Jane irrompe dizendo que ligou para Dumont, mas o sujeito está ocupado demais para comparecer à reunião. Aquele desgraçado perde a cabeça e bate as mãos na mesa. Ele diz que odeia esses aventureiros descontrolados que agem como se fossem donos do mundo só porque não tem uma guilda para controlá-los. Após a reunião, ele se dirige à área secreta. Os guardas o deixaram passar sem problemas, dizendo que se sentiam mais seguros com ele ali. Os coitados não têm ideia, eles apenas deixaram um psicopata entrar em uma zona restrita. Uma vez lá dentro, ele verifica todos os vestígios de energia escura, impressionado com o nível de destruição e se perguntando que tipo de força poderia destruir completamente uma área secreta como aquela. Ele está ficando todo animado com a pura e poderosa energia escura residual, dizendo que até mesmo um grande chefe misterioso seria como uma formiga diante de um elefante comparado a esse poder. Então, esse maníaco levanta a mão e invoca um demônio sinistro bem à sua frente, como se o estivesse controlando. Ele começa a rir, dizendo que é de nível rei cheio de energia poderosa que ele quer só para si. Sim, esse cara é definitivamente vilão, pessoal. Enquanto isso, Fendi está na casa de Dumont, ainda jogando seu jogo e reclamando com o sistema, quando de repente um alerta aparece dizendo que a Relíquia do Fim foi encontrada. Ele fica surpreso e percebe que algo está formando uma conexão com ele através de algum tipo de aura. Se ele se concentrar,
conseguirá localizar a posição. Feng pega a camisa e diz a Dumont que vai sair por um tempo, pedindo que ele termine o jogo. Ele chama um táxi e verifica o GPS, imaginando que a energia esteja vindo de perto do cemitério. Ele percebe, através da conexão entre eles, que o que quer que seja está se movendo por ali. Na entrada do cemitério, os guardas avistam o demônio emergindo do portal e comunicam aos seus superiores por rádio sobre um monstro desconhecido. Eles tremem, perguntando que diabos é aquilo. Gente, aquele idiota simplesmente se fundiu com o monstro. Eles estão pedindo socorro porque não conseguem nem se mexer.